Quando a sua consciência está em harmonia com a palavra de Deus, ela não vai levar um dia inteiro para dar-lhe um sinal, porque ela está ativa. E assim que algo errado a atinge, ela envia uma mensagem: isto não está certo. Iniciamos há 4 décadas o Ministério Em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: sua consciência o protege? Você pode confiar em sua consciência? Pense nisso por um momento. Você pode confiar em sua consciência? Quando você é confrontado com situações ou circunstâncias que parecem questionáveis, seja no aspecto moral, ético ou social, você pode confiar em sua consciência para orientá-lo e tomar a decisão certa? Ouve as pessoas dizerem: deixe que sua consciência o guie. Depende de como a sua consciência está. Porque há muitas pessoas cuja consciência está mais ou menos morta. Você não pode pecar contra Deus até o ponto de sua consciência não lhe dizer mais nada. Isso não significa que você não tem consciência, mas que você rejeitou a voz de sua consciência por tanto tempo que já não pode ouvi-la mais. Alguém, tentando definir a consciência, disse que ela é a voz interior nos advertindo que alguém pode estar olhando. Deus deu a todos nós uma consciência. A consciência é diferente do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vive dentro de cada crente. Mas as pessoas que não são crentes têm consciência. Portanto, todos nós temos consciência. E a pergunta é: posso confiar nela? Obedecer ao que sinto que minha consciência está dizendo ou sentindo, será isso uma resposta sábia ou não? Então, quero que você se volte para a primeira a Timóteo. Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, que é agora o pastor da igreja em Éfeso. Eles estão passando por alguns momentos difíceis. Assim, ele diz, começando no 18º versículo do primeiro capítulo. Primeiro capítulo de 1 Timóteo, começando no versículo 18, ele diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. E então ele menciona outras 2 pessoas que tinham lhe dado muito trabalho e diz acerca deles: entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E quando penso no que Paulo diz de Himeneu e Alexandre, sei que a vida deles acabou em naufrágio. A verdade é que todos nós, para sermos honestos, conhecemos algumas pessoas cuja vida terminou em naufrágio. Eles tinham bastante dinheiro, boa aceitação e muito de tudo que queriam. Achavam que não precisavam de Deus e pensavam que, de alguma forma, iriam sentir-se realizados. Fizeram isso por uma temporada, mas cedo ou tarde houve naufrágio em sua vida. É disso que Paulo está avisando aqui. Quero que você pense nisso, tendo em mente esse aviso. Faça a você mesmo a pergunta: no nível em que estou em minha vida cristã, posso dizer sim? Posso confiar em minha consciência? Posso esperar que minha consciência me avise? E que mensagem? Será ela um sentimento de conflito e não de paz, de conflito, de incerteza, questões de dúvida ou talvez de medo? Mas Deus nos deu a consciência para nossa proteção. Agora, se a usamos ou se reagimos a ela como nossa protetora,
É algo que temos de decidir. A consciência é diferente do Espírito Santo, embora o Espírito Santo seja parte da vida de cada crente. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo é esta: eu realmente confio em minha consciência? Eu respondo à minha consciência? Eu me inclino perante a minha consciência? Agora, o Espírito Santo trabalha através de nossa consciência. Se você vê alguma coisa, ouve algo, tenta fazer algo que vai numa certa direção que não é de Deus, você não pode simplesmente passar por isso sem sentimento. O Espírito de Deus vai condená-lo e vai usar sua consciência para lembrá-lo de que aquilo não se encaixa no que você acredita e não se encaixa no seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Há toda uma série de pessoas sem consciência. A razão que não tem, vou colocá-lo desta forma, está morta. Você pode desobedecer a Deus, rebelar-se contra Ele de vez em quando, até que a voz alta, observe isto, a voz alta da consciência diga não, 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 não. Mas você não pode ouvi-la. Esse é o lugar mais perigoso que você pode estar, quando a consciência para de soar o alarme, porque você a amorteceu com desobediência e rebelião contra Deus. Paulo está lembrando a Timóteo quão importante isso é. Agora, dizemos isso, e todos concordamos, que a consciência é um dom universal de Deus. Vamos definir a consciência dessa maneira. Consciência é a nossa faculdade humana pela qual uma pessoa faz as seguintes coisas. Número 1, distingue entre a moral correta e a errada. Isso é, o que a consciência faz. Ela distingue entre o correto e o errado. Em segundo lugar, insta-nos a fazer o que reconhecemos ser correto. Não só nos mostra o que há de errado, mas nos encoraja a fazer a coisa certa. E quando sua consciência estava realmente incomodando você, minha consciência me incomodou tanto, falando alto, que eu não poderia fazê-lo. Uma terceira coisa, a consciência nos impede de fazer o que reconhecemos como errado. Há essa restrição que sentimos. Esse não é o lugar que você precisa ir. Essa não é a direção certa. A consciência não só pode falar, mas também gritar. E quanto mais comprometido você estiver com Jesus Cristo, mais alto falará a sua consciência. Quando alguém diz, bem, eu fiz assim, assim e não senti nada, ele pode estar se vangloriando de sua capacidade quando deveria ter medo de morrer. Se sua consciência está tão entorpecida, se sua consciência está tão morta que não grita para você quando você está indo na direção errada, então você está em apuros. É como dirigir pelas ruas de uma cidade movimentada e ignorar o semáforo vermelho. Mas a luz vermelha eu simplesmente ignoro. Fique ciente de que você está pronto para um desastre mais cedo ou mais tarde. Nossa consciência julga os atos, executa esse julgamento dentro da alma. Isto é, diz-nos, isso é errado. Não se encaixa em quem você é. Não se encaixa em quem você diz que é. Ela não se encaixa na pessoa de Deus. Ou seja, a consciência é uma parte poderosa da vida humana. E todo mundo tem uma, não faz diferença o idioma que você tem, nem qual a sua ascendência. Você tem uma consciência. E o que você faz com ela ou a afiará e a tornará mais e mais sensível, ao ponto de você poder viver uma vida piedosa, ou você pode começar a ignorá-la muito cedo. Só você sabe como está a sua consciência, mas ela foi nos dada para nossa proteção. Assim, como funciona?
Vou lhe dar várias palavras aqui que você poderá anotar. Em primeiro lugar, julga a alma de um homem, sempre julgando em atitude, conduta e comportamento. Em outras palavras, 3 coisas são atingidas: atitude, conduta e comportamento. Em segundo lugar, é como um radar espiritual. Veja isto, ela nos envia sinal de algo por perto que não está certo. Há momentos em que todos nós podemos dizer que temos sentimentos estranhos, uma sensibilidade que parece nos dizer: tenha cuidado hoje, preste atenção hoje. Cuidado com o que você não sabe o que é. É a nossa consciência, através da obra do Espírito Santo, enviando-nos um sinal de alerta. Posso lembrar algumas ocasiões dramáticas em minha própria vida. Quando eu orava pela manhã e sentia incerteza sobre algo, eu não sabia o que era, mas era como se o Senhor dissesse: tenha cuidado hoje. Com certeza algo ocorria, como o Senhor havia dito. Assim você tem uma consciência para a sua proteção, se você a ouvir. Ela vai agir como um sistema padrão que Deus tem. Quando algo atinge esse sistema e para por aí, significa que sua consciência está dizendo: não vá lá. Por exemplo, se você fosse tentado por alguém a fazer algo errado, você saberia que aquilo não está certo. Alguém lhe ofereceria uma bebida que você sabe que não se encaixa em quem você é como um seguidor de Jesus. Ou alguém o convida para ir a algum lugar que você sabe que não é certo, ou olhar para algo que você sabe que não está certo. Sua consciência vai lhe enviar um sinal, veja isso, para a sua proteção. Agora, observe isso. Quando Satanás o tenta a mover-se em determinada direção, você está escutando? Diga amém. Não dê o primeiro passo. Se você tomar o primeiro passo em violação à sua consciência, o que você está fazendo é ignorando o padrão. O padrão está lá. E quando está errado, atinge o padrão, ele envia um sinal. Você respeita ou não respeita? Você não pode violar a consciência e andar na vontade de Deus, ou mesmo desfrutar as bênçãos de Deus, porque sua atitude é contrária ao que Deus quer para a sua vida. E o que a consciência faz é protestar. Ela grita. Isso não está certo. Isso não se encaixa em quem você é. Não sei como Deus poderia ter feito isso mais claro. Ele nos dá o Espírito Santo e nos sela como um filho de Deus. Ele é aquele que vive dentro de nós e que fala ao nosso coração. Ele também nos deu uma consciência. Temos a consciência antes de termos o Espírito Santo. Você apenas pensa antes de ser salvo. Você tinha uma consciência. Você sabia que certas coisas não estavam certas. E então você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você através de sua consciência. Não faça isso. Não vá lá. Não diga isso. Não é que Deus esteja impedindo você de ter um bom tempo na vida. É Ele o protegendo do desastre, protegendo-o de ir para onde Ele sabe que você não deve ir. A consciência é uma coisa impressionante. Quando penso em como Deus nos fez e Ele nos fez para vivermos vida santa e justa diante dEle, ainda assim escolhemos não fazer a vontade dEle, porque ignoramos esta consciência interior dada a nós, habitada pelo Espírito Santo para identificar qualquer coisa e tudo o que está errado. Agora observe isso. Às vezes você tem um sentimento sobre algo e você não sabe o porquê. Bem, porque eu deveria hesitar sobre isso. Você não pode identificar. Deus não promete que você e eu sempre entenderemos, porque Ele está nos dando um sinal, mas lembre-se disso, Ele vai nos enviar um sinal para evitar algo, porque Ele ama, porque Ele se importa. E sabe de uma coisa? Posso me lembrar de pais. Talvez minha mãe, talvez tenha me dito isso. Agora você não deveria. Não, Charles, você não pode fazer isso.
Por quê? Porque eu disse. Eu sabia que era melhor não fazê-lo. Agora, sempre fiz o que ela disse? Não. Fui punido quando desobedeci? Sim, fui. Mas eu aprendi cedo na vida que há algumas coisas que eu não posso entender. Mas depois percebi que ela estava certa. Agora observe isso. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir por que Deus não queria que você fizesse ou dissesse algo ou fosse aonde Ele proíbe de ir. Podemos não saber no momento, mas é proteção para nós. É Deus nos amando. Hoje vivemos num mundo que está se tornando mais e mais e mais ímpio. Assim, é cada vez mais e mais importante que ensinemos nossos filhos, nossos netos. Eu não sou a autoridade final. Você não é a autoridade final. Deus é a autoridade final. E essa autoridade final deve ser encontrada muito claramente na palavra de Deus. É por isso que você deve treinar os filhos no início da vida, que a Bíblia é a autoridade final. E a Bíblia é sempre correta sobre cada única circunstância da vida. Nossa consciência é o sinal para observar o que quer que esteja acontecendo. Assim, a Bíblia menciona diferentes tipos de consciências. Por exemplo, vou apenas mencionar isso para você. Quando a Bíblia fala sobre uma boa consciência, e, por exemplo, neste 19º versículo, mantendo a fé e a boa consciência. Portanto, há uma boa consciência. Então, a Escritura fala em 1 Coríntios, capítulo 8, uma consciência fraca. Provavelmente todos nós temos lutado em algum momento com a nossa consciência, ou o que nós estamos sentindo, estamos enfrentando, ou o que fomos tentados com a consciência fraca. E em Tito, no 15º versículo do 1º capítulo, ele fala sobre uma consciência suja. Você faz algo que você sabe que não está certo. E quando você faz isso, você mancha a sua consciência. É como ficar sujo. Isso significa que Deus não vai lhe perdoar? Não. Ele lhe perdoará, mas posso lhe dizer isto: enquanto a sujeira estiver lá, você não vai ter paz. Portanto, há uma consciência suja. Em seguida, o pior de tudo está no 1º capítulo de 1 Timóteo 4, versículo 2, onde ele fala de uma consciência cauterizada. A melhor maneira de descrever isso é tomar um pedaço de papel de cera e sobre ele colocar um ferro quente. O papel de cera desaparece. Quando a consciência se torna cauterizada, você pode fazer o que quiser. Viver com isso? Não. É por isso que vemos pessoas vivendo uma vida imoral e dizem: eles têm cauterizado a sua consciência, desobedecendo a Deus mais e mais, até que não há voz. A consciência está queimada, está morta. Agora, vamos para o 1º capítulo de Romanos, por exemplo, e é aí que Paulo chega. Aqui é onde ele enfrenta isso com os romanos. Neste 1º capítulo ele diz: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, e assim por diante. E ele diz uma outra vez: porque Deus os entregou à impureza sexual. E o que isto quer dizer? Se você insistir em desobedecer a Deus, ignorando sua consciência, fazendo o que você quer e simplesmente ignorando Deus, Deus o transformará nisso.
É por isso que as pessoas podem viver a vida que vivem. E aparentemente, do nosso ponto de vista, parece que estão tendo sucesso. Muitas pessoas me disseram: olhe para fulano e Beltrano. Eles parecem estar se dando bem. Você não olhou dentro do coração deles. Você não sabe o que sentem quando se deitam à noite. Você não sabe quão miseráveis são no íntimo. E tudo isso não passa de uma grande farsa. É como se dissessem: bem, tudo está bem e eu não preciso disso e deste Deus e de Jesus e da Bíblia. Não precisamos de nada disso. Trágico. Bem, vamos pensar nisso. Então, quando você pode confiar em sua consciência? Vou lhe dar várias declarações. Você pode confiar em sua consciência quando aceitar a palavra de Deus. Essa é a base do meu compromisso. Você pode confiar em sua consciência quando tiver tomado essa decisão. Em segundo lugar, você tem de estar programando sua consciência com o ensino das Escrituras. Quando você vem aos cultos, semana após semana após semana, o que está acontecendo? Você está sendo programado pela palavra de Deus. O Espírito de Deus leva a palavra de Deus ao seu coração para entender como Deus pensa e como ele funciona e como ele se move na vida de uma pessoa. Em terceiro lugar, você pode confiar em sua consciência quando você tem um forte desejo de obedecer a Deus. Senhor, eu quero confiar em Ti. Não importa o que aconteça. Número 4, quando você considerar em espírito as decisões que você toma. Você pode confiar em sua consciência quando algo surge e você não está muito certo do que fazer. Em oração, peça ao Senhor para lhe dar direção. Você tem uma consciência sensível, uma consciência em que você pode confiar. Então, sua consciência soa o alarme imediatamente quando você está considerando uma direção errada em seus pensamentos ou ações. Quando você tem uma consciência consistente com a palavra de Deus, com a vontade e o caminho dele para a sua vida, não levará um dia inteiro para obter um sinal, porque esse padrão de Deus está lá. Assim que a coisa errada atingir esse padrão, ele envia uma mensagem: isto não está certo. Por exemplo, você vai trabalhar amanhã de manhã e alguém diz: eu quero lhe contar uma piada. Ela é um pouco suja. Você vai entender. Não deixe que isso o atinja. Nada disso. Quero fazer uma pergunta. O que sua consciência diria para você fazer quando alguém lhe disser que está se preparando para contar ao grupo, seja você ou 3, 4 ou 5 pessoas? Quando sua consciência está certa, imediatamente você não precisa questionar o que fazer. Diga: olhe, esse tipo de piada não se encaixa em quem eu sou. Muito obrigado. Ou você poderia dizer a eles: você deveria ter vergonha. Eu vou lhe dizer que se você for forte sobre as pessoas que querem fazer isso, aqui está o que vai acontecer. Da próxima vez que eles tiverem uma piada suja, eles vão procurar outra pessoa. Eles não vão a você. Porque você enviou uma mensagem para eles. E eu vou dizer outra coisa. Antes de ir dormir à noite, eles vão lutar com o que você disse. O fato de você virar e se afastar, eles não vão esquecer. Porque, de repente, haverá um conflito neles. A consciência deles lhes dirá algo porque você vive uma vida piedosa e procura andar no caminho e na vontade de Deus. E assim, de repente, eles se depararão com uma parede branca. A consciência deles entrará em conflito imediatamente. Precisamos ser fortes e parar de nos desculpar, de apenas dobrar nossas convicções para agradar alguém. Nós não deveríamos.
Então, há uma maneira de você poder confiar em sua consciência quando se sentir culpado imediatamente após a desobediência. Na verdade, eu nem consigo pensar em Deus criando uma consciência que leva tempo. Em outras palavras, uma consciência é espiritualmente sensível a tudo o que acontece ao seu redor. Não há nenhum lapso de tempo. Você pode ignorá-la no início, mas sua consciência está lá para protegê-lo de coisas que vão destruí-lo ou prejudicá-lo de alguma forma, ou seus entes queridos, ou quem quer que seja. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador e sua consciência está incomodando você, a sua consciência, ainda está ativa. E o Espírito de Deus o convencerá não só de seu pecado, mas do fato de que Deus o ama e está disposto a perdoá-lo e purificá-lo e dar-lhe uma nova vida que a Bíblia chama de nascer de novo. Assim, eu diria a você hoje que nem pense em ir embora sem cuidar do seu relacionamento com Deus. Agora, confio que você será sábio o suficiente para fazer isso. Amém? Pai, nós te agradecemos pela clareza de tua preciosa palavra. Te pedimos hoje para nos santificar, isto é, deixar que tua santidade governe e reine em nossa vida, de modo que não haja dúvida em nossa mente se algo está certo ou errado, ou se nos cabe ou não, ou se é o momento certo para fazer algo ou não. Te pedimos que nos ajudes a ser seguidores do Espírito Santo. Eu oro, Pai, em favor de alguém que nunca confiou em Jesus como seu Salvador, que essa pessoa perceba que o Senhor Jesus está lhe falando pela sua consciência. Eu oro para que tu fales com seu coração nestes poucos momentos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.